Você já parou para pensar em como seria ver o invisível, sentir a verdade em sua forma mais pura e avassaladora? Prepare-se para uma jornada que vai muito além do que seus olhos podem ver. No coração da Bíblia, um apóstolo chamado João teve uma visão tão chocante, tão real, que mudaria sua compreensão sobre a divindade para sempre. Não foi um sonho, não foi uma metáfora. Foi um encontro com o próprio Jesus Cristo, mas não como muitos imaginam. Estamos falando de olhos de fogo. Sim, você ouviu certo. Olhos que queimam, que penetram a alma, que revelam o verdadeiro poder e a glória de um Deus que não aceita meio termo. O que esses olhos de fogo significam para nós hoje? O que eles revelam sobre a santidade, a justiça e o amor de Jesus? E mais importante, como essa visão milenar pode transformar a sua perspectiva sobre fé e sobre a sua própria vida? Fique comigo, porque neste vídeo vamos desvendar o mistério por trás dos olhos de fogo de Jesus. E eu quero saber, o que você sente ao ouvir essa descrição? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua visão sobre esse tema é super importante para a nossa conversa. E se prepare, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo. Imagine-se transportado para uma ilha remota, varrida por ventos salgados, em um tempo de perseguição e incerteza. Ali, isolado, um homem idoso, o apóstolo João, fiel seguidor de Cristo, recebe uma revelação que transcenderia os limites da compreensão humana. Ele não estava tendo um sonho vívido ou uma mera premonição. Ele estava testemunhando o próprio Jesus Cristo em uma teofania gloriosa, mas ao mesmo tempo avassaladora. E em meio a essa visão, um detalhe em particular se destaca gravado na mente de João e na história da fé. Seus olhos eram como chama de fogo. Pense por um momento no impacto que essa imagem deve ter causado em João. Não eram olhos gentis e acolhedores, como os que ele conheceu durante os dias de ministério terreno de Jesus. Não eram os olhos de um amigo ou mestre comum. Eram olhos de fogo, uma representação visual tão intensa que nos força a ir além da mera descrição. O que significa ter olhos que queimam, que incendeiam? Essa visão não é um mero floreio poético. Ela carrega um significado teológico profundo e multifacetado. Primeiro, os olhos, como chama de fogo, representam a santidade absoluta e intransigente de Cristo. Pense no fogo. Ele purifica, ele consome impurezas. Os olhos de Jesus, como chamas, podem penetrar as profundezas da alma humana, discernindo cada pensamento, cada intenção, cada pecado oculto que tentamos esconder até de nós mesmos. Não há escuridão que resista à luz dessa chama. Você já sentiu como se alguém pudesse ver através de você? Multiplique essa sensação por 1000. Em segundo lugar, essa imagem simboliza a justiça divina implacável. O fogo também é um elemento de julgamento. Ele destrói aquilo que é corrupto e ímpio. Os olhos de fogo de Jesus nos lembram que ele não é um juiz que pode ser subornado ou enganado. Ele é o juiz supremo, cujas sentenças são perfeitas e cujas decisões são inquestionáveis. Diante de tais olhos, toda a iniquidade será revelada e toda a justiça será aplicada. É uma visão que inspira tanto reverência quanto um temor santo. Além disso, a intensidade do fogo nos fala do zelo ardente de Jesus por seu povo e por sua glória. Esse zelo não é passivo, ele é ativo, consumindo tudo o que se opõe ao plano de Deus. É o fogo do amor que não aceita a indiferença, o fogo da paixão que defende a verdade e o fogo do propósito que impulsiona a redenção. Esse zelo é por sua igreja, por aqueles que o seguem e também pela glória de Deus que deve ser manifesta em toda a criação. Essa visão de olhos de fogo chocou João até o âmago. E a verdade é que ela deveria nos chocar também. Ela nos arranca de qualquer visão simplificada ou domesticada de Jesus.
Ele não é apenas o bom pastor ou o amigo das crianças. Ele é o Deus onisciente e onipotente, o juiz justo e o rei soberano, cujo poder e majestade transcendem nossa imaginação. Ao contemplarmos esses olhos de fogo, somos confrontados com a realidade de um Cristo que é tanto Salvador quanto Senhor. Um Cristo que conhece cada fibra do nosso ser e que um dia virá para julgar vivos e mortos com essa mesma visão penetrante. Agora eu quero ouvir de você. O que essa imagem de olhos de fogo desperta em sua mente e em seu coração? Você já tinha parado para pensar na profundidade desse detalhe da visão de João? Compartilhe nos comentários abaixo o que você sente ao imaginar Jesus com olhos como chama de fogo. Eu estou muito curioso para saber sua perspectiva. A visão de João em Patmos não foi um evento isolado, mas o clímax de uma vida dedicada a Cristo. Ele, que havia se recostado no peito de Jesus durante a última ceia, agora se encontrava diante de uma manifestação de sua glória que o fez cair como morto. Essa transformação na percepção de Jesus, do amigo íntimo ao ser glorificado com olhos de fogo, é um convite para nós também reavaliarmos nossa própria imagem de Cristo. Muitas vezes, nossa compreensão de Jesus é limitada à sua encarnação terrena, o mestre humilde, o curador compassivo. E de fato ele é tudo isso. Mas a visão de João nos força a expandir essa perspectiva. Os olhos como chama de fogo são um lembrete contundente de sua natureza divina plena, de sua soberania inquestionável e de seu poder avassalador. Eles nos falam de um Deus que vê além das aparências, que sonda corações e mentes, e que não pode ser enganado. Para os que andam em retidão e buscam a verdade, os olhos de fogo de Jesus podem ser uma fonte imensa de conforto. Eles representam a garantia de que a justiça prevalecerá, que o sofrimento do justo será visto e que toda a maldade será confrontada. É a certeza de que nada fica impune diante de um Deus que tudo vê e que age com perfeição em seu julgamento. Se você já se sentiu injustiçado ou incompreendido, a visão desses olhos pode trazer uma paz profunda, sabendo que há um guardião supremo. Por outro lado, para aqueles que talvez vivam na hipocrisia, na dissimulação ou na negação de suas próprias falhas, esses olhos representam um desafio. Eles confrontam qualquer tentativa de camuflar a verdade, de esconder segredos ou de viver uma vida de dualidade. A chama penetrante revela a realidade nua e crua. Não há como se esconder de um olhar que consome a falsidade. Isso nos leva a uma profunda autoanálise. Estamos vivendo de uma forma que resistiria ao escrutínio desses olhos. A intensidade do fogo nos olhos de Jesus também ecoa o zelo ardente do leão da tribo de Judá. Esse não é um fogo destrutivo, no sentido de aniquilação sem propósito, mas um fogo que purifica, que estabelece e que defende o que é santo. É o zelo por sua noiva, a igreja, para que seja pura e sem mácula. É o zelo por sua palavra, para que seja honrada e obedecida. E é o zelo por sua glória, para que seja reconhecida por toda a criação. Essa visão de um Jesus com olhos flamejantes nos convoca a uma santidade prática. Se ele nos vê com essa clareza, como podemos viver de qualquer outra forma senão em integridade? Isso nos impulsiona a buscar uma vida que reflita a pureza e a verdade que ele personifica. Não se trata de medo de um castigo, mas de um amor e reverência que nos levam a alinhar nossas vidas à sua vontade perfeita. A visão dos olhos de fogo de Jesus é mais do que uma imagem bíblica, é um convite à profunda reflexão sobre quem ele realmente é e como devemos nos relacionar com essa realidade. Ela nos lembra que o Jesus que conhecemos e amamos é também o Deus majestoso, o juiz perfeito e o rei que virá em glória. E você,
Como essa poderosa descrição dos olhos de fogo de Jesus impacta sua fé e sua vida diária. Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa que nos leva mais perto do coração da revelação de Deus. A visão de João em Patmos não foi um evento isolado, mas o clímax de uma vida dedicada a Cristo. Ele, que havia se recostado no peito de Jesus durante a última ceia, agora se encontrava diante de uma manifestação de sua glória que o fez cair como morto. Essa transformação na percepção de Jesus, do amigo íntimo ao ser glorificado com olhos de fogo, é um convite para nós também reavaliarmos nossa própria imagem de Cristo. Muitas vezes nossa compreensão de Jesus é limitada à sua encarnação terrena, o mestre humilde, o curador compassivo. E de fato ele é tudo isso. Mas a visão de João nos força a expandir essa perspectiva. Os olhos, como chama de fogo, são um lembrete contundente de sua natureza divina plena, de sua soberania inquestionável e de seu poder avassalador. Eles nos falam de um Deus que vê além das aparências, que sonda corações e mentes, e que não pode ser enganado. Para os que andam em retidão e buscam a verdade, os olhos de fogo de Jesus podem ser uma fonte imensa de conforto. Eles representam a garantia de que a justiça prevalecerá, que o sofrimento do justo será visto e que toda a maldade será confrontada. É a certeza de que nada fica impune diante de um Deus que tudo vê e que age com perfeição em seu julgamento. Se você já se sentiu injustiçado ou incompreendido, a visão desses olhos pode trazer uma paz profunda, sabendo que há um guardião supremo. Por outro lado, para aqueles que talvez vivam na hipocrisia, na dissimulação ou na negação de suas próprias falhas, esses olhos representam um desafio. Eles confrontam qualquer tentativa de camuflar a verdade, de esconder segredos ou de viver uma vida de dualidade. A chama penetrante revela a realidade nua e crua. Não há como se esconder de um olhar que consome a falsidade. Isso nos leva a uma profunda autoanálise. Estamos vivendo de uma forma que resistiria ao escrutínio desses olhos? A intensidade do fogo nos olhos de Jesus também ecoa o zelo ardente do leão da tribo de Judá. Esse não é um fogo destrutivo no sentido de aniquilação sem propósito, mas um fogo que purifica, que estabelece e que defende o que é santo. É o zelo por sua noiva, a igreja, para que seja pura e sem mácula. É o zelo por sua palavra, para que seja honrada e obedecida. E é o zelo por sua glória, para que seja reconhecida por toda a criação. Essa visão de um Jesus com olhos flamejantes nos convoca a uma santidade prática. Se ele nos vê com essa clareza, como podemos viver de qualquer outra forma, senão em integridade? Isso nos impulsiona a buscar uma vida que reflita a pureza e a verdade que ele personifica. Não se trata de medo de um castigo, mas de um amor e reverência que nos levam a alinhar nossas vidas à sua vontade perfeita. Além de tudo que já exploramos, os olhos de fogo de Jesus nos remetem à sua perspectiva eterna. Ele vê o fim desde o princípio. Ele não está limitado pelas circunstâncias presentes, pelas aparências enganosas ou pelas estratégias humanas. Seus olhos queimam com a sabedoria divina que compreende o passado, o presente e o futuro. Para nós, isso significa que não há situação sem solução para ele, nem mistério que não possa ser revelado. É uma fonte de esperança para aqueles que buscam direção e clareza em suas vidas, sabendo que o plano de Deus é perfeito, mesmo quando nossos olhos humanos não conseguem enxergá-lo completamente. Essa visão nos ensina a confiar plenamente na soberania de Cristo. Seus olhos de fogo veem a fidelidade e a perseverança dos seus seguidores, mesmo nos momentos mais desafiadores. E, ao mesmo tempo, veem cada injustiça, cada ato de maldade, garantindo que o tempo da prestação de contas chegará.
A visão dos olhos de fogo de Jesus é mais do que uma imagem bíblica. É um convite à profunda reflexão sobre quem ele realmente é e como devemos nos relacionar com essa realidade. Ela nos lembra que o Jesus que conhecemos e amamos é também o Deus majestoso, o juiz perfeito e o rei que virá em glória. E você, como essa poderosa descrição dos olhos de fogo de Jesus impacta sua fé e sua vida diária? O que mais essa imagem te faz pensar sobre a natureza de Cristo? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa que nos leva mais perto do coração da revelação de Deus.